Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho a respeito de atividades econômicas brasileiras. Para ser mais específico, o espaço industrial brasileiro. Vamos conversar um pouquinho aí sobre algumas características que nós encontramos da indústria brasileira. É claro que eu nem preciso falar para você. A indústria brasileira, como atividade industrial, de forma geral, não só no Brasil, é sempre uma atividade que nós encontramos de uma importância muito grande. Além dela transformar o espaço geográfico, ela é uma grande produtora de desenvolvimento, de riquezas. Tá? Então, com isso, nós temos que, sem sombra de dúvida, a atividade industrial é de suma importância você, quando estuda geografia, compreender exatamente como é que ela funciona aí. Certo? Vamos fazer isso? Então, primeiro nós temos que perceber o seguinte, né? Que como nós falamos em atividade industrial, ela é um tipo de atividade industrial, como acontece na maior parte da economia brasileira, que ela é extremamente oscilante. Ela apresenta momentos, alguns instantes ali, que ela apresenta um crescimento muito significativo, que a gente tem a impressão nesse nosso país, opa, agora o negócio vai. Né? Mas, geralmente, surgem as famosas crises cíclicas. Né? Mais uma vez, nós encontramos aí que você tem uma queda de produtividade, uma diminuição do consumo, o emprego que cresce e assim por diante. Né? Isso é muito fácil da gente perceber aqui, ó, quando nós vamos analisar o nosso PIB. E esse PIB ele está diretamente relacionado com também a contribuição que a indústria traz. Atividade industrial, Então nós percebemos ó, em 2010 alguma coisa entre próximo de 3,9 trilhões de reais. Isso vai subindo, como nós temos um auge de crescimento aí por volta de 2014, né? A gente ultrapassa aí os 4,2 trilhões e depois a partir disso o Brasil entra numa crise econômica, busca aí a sua recuperação e a gente sabe que no momento seguinte essa recuperação não vai acontecer. Né? Então, devido a essas grandes oscilações que nós acabamos tendo de forma geral na indústria, nós acabamos percebendo que ocorre o que também, né? Nós acabamos percebendo, essas oscilações na economia acabam se refletindo também na indústria aí, certo? Então, é difícil a gente imaginar um industrial brasileiro que ele pense a longo prazo um grande projeto. Porque ele não sabe, ele sabe muito bem que ele vive em um ambiente aí, que ele é um ambiente o quê? De contundentes mudanças, certo? Você também percebe que existe uma outra falha no Brasil muito grande, que as chamadas políticas industriais, elas não são basicamente políticas de Estado no Brasil. Cada governo que chega, se ele tende de um lado ou tende do outro, é de uma corrente ou de outra de pensamento, ele trata de trazer mudanças muito grandes, mas o que a gente percebe que de forma geral, basicamente o industrial brasileiro é quase um herói aí, né? Por conta de quê? Porque ele consegue, num país quase que com ausência de uma política industrial muito bem estruturada, ele sobreviver aí, certo? Então essa é nossa ideia. Nós vamos aproveitar o nosso encontro de hoje para nós entendermos um pouquinho mais quais seriam, assim, as razões históricas que levaram a nós termos uma determinada atividade industrial e por que é que essa atividade industrial ela apresenta suas determinadas características, tá? Então a primeira coisa que nós temos é assim, durante um longo período no Brasil, basicamente o que nós encontramos aí é que nós não tínhamos uma atividade na indústria. Não existia indústria no Brasil com raríssimas exceções. Por quê? E qual é esse período ao qual estou me referindo? Esse período é basicamente o nosso período colonial. Então, dentro de uma coisa chamada Divisão Internacional do Trabalho, não cabia no Brasil, enquanto colônia, possuir atividades industriais, né? Então nós éramos meros fornecedores de matéria-prima e compradores desses produtos industrializados de Portugal. Tá?
Basicamente, com o nosso processo de independência, o que nós encontramos? Funda-se assim, primeiro dos grandes momentos da indústria. A partir de 1822, nós temos o fim dessa lei da proibição e a atividade industrial no Brasil ela começa a se desenvolver. É claro que de uma forma muito simples, é de uma forma sem grandes incentivos. Por que é que nós acabamos encontrando isso de uma forma tímida, essa indústria? Não existia incentivo de forma nenhuma por parte do governo. Ou, por outro lado, nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo justamente aí que ainda não se desenvolveu essa indústria porque nós éramos muito dependentes lá de fora. Então o Brasil nesse período ele continua meramente, apesar de existirem pequenos parques industriais, fazendo o quê? Sendo meramente um grande produtor de produtos primários. Nós tínhamos uma economia agroexportadora. E nós podemos dizer que esse período de tímida industrialização, ele vai até mais ou menos o ano de 1930. O que é que nós encontramos nesse ano de 1930? Vão acontecer algumas mudanças estruturais. 1930, então você já pode fazer uma relação direta com quem? Crise de 1929. Nós estamos saindo do último ciclo dessa economia agroexportadora no Brasil, que ela foi representada principalmente por quem? Por uma indústria ou uma economia baseada no café. Então o café foi um grande produto agrícola, fortemente concentrado na região sudeste do Brasil, que ajudou nós a desenvolvermos toda uma infraestrutura, né? O café, então, quando da liberação da mão de obra escrava, ele se viu obrigado a importar trabalhadores europeus, que já é uma mão de obra adaptada à indústria, que vem para cá trabalhar na agricultura, né? Essa mão de obra, que vem de um país mais industrializado e urbanizado, já cria um mercado consumidor desses produtos industrializados. Essa região sudeste, ela era uma região que ela estava se desenvolvendo, enriquecendo, já tinha criado os primeiros sistemas de produção de energia elétrica, principalmente eletrificação urbana, né? O que nós tínhamos? Uma tímida rede de transportes tinha se formado, representados principalmente pelas ferrovias, que tinham como função transportar essa gigantesca produção de café do interior do estado de São Paulo até o Porto de Santos, que era o porto de maior exportação que tínhamos, né? O Brasil ia naquele momento muito bem, somos o país do futuro. Só que até nós tivemos essa balançada da crise de 29, que como você bem sabe, ocorreu uma quebradeira geral da economia mundial. Começou lá nos Estados Unidos, já foi se alastrando aí. Quem eram os principais compradores do café brasileiro? Estados Unidos e Europa. Estavam quebrados? Sim. O café era um produto caro, sofisticado. Quando você está em crise, qual é a primeira coisa que você corta? O que é caro, sofisticado e supérfluo. Então essa gigantesca produção de café brasileira, do dia para a noite, o que a gente acabou percebendo? Ninguém mais queria. A crise se instalou no Brasil. O governo até tentou resolver essa crise aí, mas não conseguiu. Tivemos uma mudança completa no poder, abandona-se uma política tipicamente marcada pela presença de uma oligarquia rural, conhecida como a política do café com leite, e surge aí, se apresenta para nós, uma nova elite, que é uma elite agora urbana e industrial, representada principalmente pela chegada de Getúlio Vargas no poder. Então, o que é que nós encontramos com essa chegada de Getúlio Vargas no poder, né? Então nós criamos, por assim dizer, inauguramos um novo momento da história da economia brasileira, perpassando aí pela indústria. E esse momento ele vai de 1930, década de 30, até o ano de 1956, tá? Que ali vai ser mais ou menos, ou poderíamos até mesmo esticar esse 56 e ir o ano até de 1964. Então essa chegada de Getúlio Vargas no poder aí, o que é que Getúlio Vargas vai fazer, né? O Getúlio Vargas ele percebe que esse modelo agrário exportador do Brasil está vencido, né?
Mas que, por outro lado, e é muito comum isso acontecer na história econômica brasileira, nós temos muito mais sorte do que juízo. Se nós tivermos um período gigantesco, por assim dizer, de crescimento econômico, mas, por outro lado, mesmo que sem querer, isso não era uma política clara do Estado brasileiro, investimento em infraestrutura industrial nem passava pela nossa cabeça. A nossa cabeça era café, café, café e vai ser eternamente o café. Mas como eu já falei para vocês, essa economia cafeeira, ela acabou criando o quê? Mão de obra, mercado consumidor, energia, transporte e assim por diante. Do dia para a noite, puf, quebrou tudo. O que é que nós vamos fazer agora da nossa economia? Sabe o que nós podemos fazer? Nós podemos começar a instalar umas indústrias por aí, tá? E essas indústrias realmente elas foram instaladas. Como é que a gente conseguiu assim, do nada, produzir, sair construindo indústrias de forma geral? Aproveitamos a infraestrutura da economia cafeeira. Como é que nós fizemos esse aproveitamento? Esse aproveitamento nós não fizemos de forma... Existia capital. Café trouxe capital para o Brasil. Fomos comprar máquinas lá fora, principalmente os europeus e americanos, que já sabiam fazer essas máquinas, tinham indústrias, né? Nós tínhamos energia para isso, nós tínhamos as ferrovias para transportar nossa matéria-prima e nosso produto industrializado. E aquele trabalhador que saiu da Europa para ir trabalhar lá na lavoura de café, ele já sabia trabalhar na indústria. Então começaram a surgir, principalmente na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo de forma geral, as primeiras unidades industriais no Brasil, e elas tinham como função produzir o quê? Toda uma produção voltada basicamente para o chamado mercado interno. Então, em vez de nós irmos comprar produtos industrializados lá fora para carregar nossas divisas do café, não, vamos trazer a máquina e passar a produzir aqui, e com isso nós vamos o quê? Abastecer o mercado brasileiro. E realmente nós tivemos um significativo processo de industrialização aí, né? Fala assim, período conhecido como a Revolução Industrial Brasileira. Não tem muito de brasileiro aí não. É uma indústria concentrada no Sudeste com destaque para a região de São Paulo, principalmente a cidade de São Paulo. Tá certo? E assim foi. A gente sabe que nesse período que vai aí mais ou menos de 1930 e 1956, nós vamos ter outros governos do Vargas, e também esse Vargas vai trazer outras mudanças, principalmente no seu segundo governo, né? Ele percebe que essa atividade industrial ela está crescendo, né? Mas mais uma vez a gente percebe que não existe uma interferência direta de uma política industrial brasileira. Não é por parte do governo, é o mercado em si que está trazendo esse desenvolvimento. Mas no segundo governo Vargas aí, o que é que nós acabamos percebendo? Nós acabamos percebendo que finalmente temos aí, agora, a presença de uma primeira política de intervenção do Estado na economia. O que é isso? O Vargas, ele sai principalmente investindo em estatais. E o que é que essas estatais elas vão tratar de produzir? Você tem a criação, por exemplo, da Petrobras, né? Você tem a criação de empresas voltadas à produção não só de petróleo, mas também de energia elétrica, de matéria-prima como ferro e assim por diante. Então o Estado brasileiro ele passa a criar estatais que são estatais grandes e significativas. Nós temos que tomar um certo cuidado com esse período aí, não é mesmo? Por quê? Porque basicamente nós encontramos que esse período aí, ele muitas vezes pode aparecer com uma denominação na sua prova. Qual seria essa denominação? Essa denominação aí seria período de substituição de importações, ou um período também conhecido como período do processo substitutivo, né? Na próxima aula, como você bem pode perceber aí, nós vamos dar continuidade a isso. Mas guarde essa ideia. O que significa esse processo substitutivo? Esse processo substitutivo não é nada mais, nada menos que até esse momento nós tratávamos de fazer o quê? Comprar e importar uma quantidade muito grande de bens de consumo.
agora nós começamos a trazer as máquinas e equipamentos que são bens de produção. Então, próxima aula aí, nós continuamos a dar uma olhadinha nesses temas. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Até mais.